A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional, universo em desencanto, imunização racional. Volume 371 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A natureza de transformações, por isso se transformam de animal racional para animal irracional, porque todos estão nessas duas categorias, de animal racional e de animal irracional. E como a energia do desenvolvimento do raciocínio que está governando a natureza, e quem não desenvolver o seu raciocínio se transforma para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações, porque isso é uma evolução natural da natureza. E toda a humanidade tem que desenvolver o seu raciocínio, principalmente os seus missionários que não levarem a sério, se transformará para a categoria de animal irracional, porque deixou de cumprir a sua missão. Todos os missionários têm que terminar a sua missão para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Quem não completar a sua missão, todos os missionários, não terão condições de voltar ao seu estado natural, principalmente os que se apaixonaram pela matéria, que deixaram de cumprir com a sua missão, se transformarão para a categoria de animal irracional e vai correr toda essa hierarquia, por se recusar a cumprir a sua missão de racional. Se transformam em animal irracional, porque valorizou as paixões da matéria acima de tudo e abandonou a sua missão, para ficar com o pensamento e a imaginação, porque o pensamento é que é o dono das paixões. Quem pensa se apaixona, quem é racional raciocina. Não se apaixona pelo nada. Agora quem pensa é que se apaixona pelo nada para amanhã se transformar em animal irracional. E primeiramente correr toda essa hierarquia de chifre e de rabo, a bicharada do espaço, depois que correr toda essa hierarquia do espaço, é que vai correr toda a hierarquia da bicharada do chão. A natureza é de transformações, por isso se transforma de animal racional para animal irracional. Porque todos estão nessas duas categorias, de animal racional e de animal irracional. E como a energia do desenvolvimento do raciocínio que está governando a natureza, e quem não desenvolver o seu raciocínio se transforma para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Porque isso é uma evolução natural da natureza. E toda a humanidade tem que desenvolver o seu raciocínio. Principalmente os seus missionários, que não levaram a sério, se transformará para a categoria de animal irracional, porque deixou de cumprir com a sua missão. Todos os missionários têm que terminar a sua missão para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Quem não completar a sua missão, todos os missionários, não terão condições de voltar ao seu estado natural, principalmente os que se apaixonaram pela matéria, que deixaram de cumprir com a sua missão, se transformarão para a categoria de animal irracional e vai correr toda essa hierarquia, por se recusar a cumprir a sua missão de racional. Se transformam em animal irracional porque valorizou as paixões da matéria acima de tudo e abandonou a sua missão para ficar com o pensamento e a imaginação, porque o pensamento é que é o dono das paixões. Quem pensa se apaixona. Quem é racional raciocina, não se apaixona pelo nada. Agora quem pensa
é que se apaixona pelo nada para amanhã se transformar em animal irracional e principalmente correr toda essa hierarquia de chifre e de rabo, a bicharada do espaço. Depois que correr toda essa hierarquia do espaço é que vai correr toda a hierarquia da bicharada do chão. E por isso muitos que estão desenvolvendo e desmaterializando seu raciocínio são os verdadeiros racionais porque querem voltar ao seu estado natural, que é o seu corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Agora muitos missionários se apaixonam pela matéria e se recusam a cumprir a sua missão. Esses e essas acabam se transformando para a categoria de bicho racional, porque passou a pensar e não a raciocinar. Quem pensar está ligado à matéria, e quem raciocina não está ligado à matéria. Para ver onde vão parar, por se recusar a cumprir a sua missão de racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, no mundo racional. Porque quem conhece a cultura racional e a vida da deformação racional não interessa, porque o que interessa só saber é como voltar ao seu estado natural. Agora quem ainda está pensando e se apaixonando pelas coisas materiais, por ser um pensador e por a natureza ser de transformações, acaba se transformando em animal irracional. Porque essa é a lei natural da natureza em que tudo se transforma de uma vida para outra e de uma classe para outra. A natureza que é assim e que quer assim, porque tudo se transforma na natureza. E bastou pensar, bastou ficar ligado nas paixões do pensamento, porque no pensamento está o elétrico e o magnético para se transformar para a categoria de bicho irracional. Porque quem pensa e imagina não sabe quem é o pensamento e a imaginação. Se soubesse, não pensava e nem imaginava, porque já sabe que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. São duas máquinas de preparação para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional com seu corpo de energia de vida eterna, no mundo racional. Hoje todos que conhecem cultura racional só interessam uma coisa só, voltar ao seu estado natural, porque ninguém está aguentando a vida da matéria. Porque na matéria são sofredores imortais, e por viver desconhecido de si mesmo, ninguém sabia dizer o porquê dela. Hoje todos que passaram a se conhecer só interessam uma coisa, voltar ao seu mundo de origem. Isso é o que interessa a todos que conhecem cultura racional, porque viver no nada e continuar no nada sem saber porquê não interessa mais aos estudantes de cultura racional viver dessa maneira. Hoje todos querem uma coisa positiva, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, como é a cultura racional. Já foi tempo em que a humanidade ia atrás de histórias. Hoje ninguém quer mais saber de histórias e de contos. Querem conhecer um assunto que tenha base, que tenha lógica e que tenha uma infinidade de comprovações, como é a cultura racional. Hoje todos se interessam em saber o porquê desse nada, dessa vida aparente simbólica que termina em nada. Hoje ninguém quer mais viver de fantasias e de ilusões, porque estão cheios de fantasias e estão cheios de serem iludidos por contos e por histórias. Hoje todos querem uma coisa positiva com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje ninguém vai atrás das histórias da Candinha. Já foi esse tempo. Já foi essa época em que todos iam atrás de histórias. No tempo em que todos eram muito atrasados, esse tempo é que iam atrás de histórias e de contos. Para ver que até que encontraram a definição dessa deformação, desse estado de misérias que é a matéria. Que ninguém sabia o porquê dela. Ninguém sabia dizer o porquê era assim como é. Todos viviam por ter vida,
Mas ninguém sabia dizer o porquê da vida, e a vida encantada de matéria não tinha solução. Até que chegou a solução do juízo final, que é a cultura racional, para que todos voltem ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E por isso ninguém quer ficar aí na matéria. Não há sentido nesse nada que aparentemente parece tudo ser e nada é. Hoje o que interessa aos estudantes é voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Isso é o que interessa a toda a humanidade. E aí está feito o julgamento da matéria. O julgamento do verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. A fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse grande desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E toda essa falência causou o desrespeito. O desrespeito causou violência, a violência causou o estado de grande progresso de violência. A violência causou o terror, que tem progredido demais e tem sumido vidas demais. E o terror causou as guerras. E as guerras causaram essa infinidade de mortandades. Porque existem no mundo crimes e muitas guerras, guerreiam por tudo, porque estão na categoria de bicho racional. E o bicho vive uns contra os outros e matando uns aos outros. Assim é que vive a bicharada do chão. Para ver que o mundo está atravessando horas difíceis, porque ainda bem poucos é que são conhecedores de cultura racional. Esses bem poucos, vai mais de 10 milhões de leitores. Como em todas as nações do mundo existem leitores fazendo propaganda, como também já vai mais de 10 milhões de leitores, porque a propaganda de todos já está muito grande, muito poderosa, porque todos querem o bem de si mesmo. E o bem de si mesmo está na volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Porque quem conhece cultura racional renega esta lama da deformação racional, porque todos terminam em lama. A matéria é lama e de muito mau cheiro. E quem conhece cultura racional não quer mais ser assim. Quer voltar ao seu estado natural, porque não quer ficar exposto a se transformar na categoria de animal irracional. Hoje todos que têm o conhecimento de cultura racional estão fazendo tudo para voltar ao seu estado natural, que é de energia eterna, habitante do mundo racional. Porque não querem mais viver aqui nessa deformação e transformação racional, porque aqui tudo se transforma de uma forma para outra, de uma categoria para outra. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. Passou os pensadores a se transformarem em animal irracional, por se recusarem conhecer a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E por isso hoje quem conhece cultura racional só raciocina em desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer mais ficar aí se transformando em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E muitos fazendo a propaganda, uma infinidade de modos e maneiras, em rádio e em televisão, esclarecendo a humanidade para a verdadeira salvação da mesma. Porque quem pensar está frito. Quem estiver ligado nessas duas energias do chão, elétrica e magnética, se transformarem em bicho irracional, e vai correr toda essa hierarquia do espaço, de chifre, de rabo, com garfão na mão, e correr depois toda essa hierarquia do chão. E por isso todos hoje querem raciocinar, porque no raciocínio está o tudo da vida eterna. Todos querem voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Assim todos ficam nessa incultura racional.
A cultura racional é um conhecimento, como estão vendo, que vai dominar o mundo porque todos querem conhecer a sua origem e saber como voltar para ele. Todos querem saber o porquê todos assim são. Todos querem saber de onde são e de onde vieram e para onde vão. Todos querem saber para onde irão e o que eram antes de serem como são. Hoje todos estão sabendo como são. Hoje todos estão sabendo como eram, corpos de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. E que essa energia está aí deformada nessa deformação como máquina do raciocínio. Em que essa máquina só pode ser desmaterializada pela cultura racional e pela energia racional. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural de corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Assim é feita a volta de todos para o seu estado natural de vida eterna, habitantes do mundo racional. Para isso, basta desmaterializar o raciocínio, e que depois dele desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é o que todos que passaram a se conhecer estão ambicionando. A ambição de quem é racional é voltar ao seu estado natural e, por isso, estamos esquecidos até da matéria, porque o que interessa é o seu estado natural e não a matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É um simbolismo puro, puro simbolismo. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque a vida da matéria não interessa mais a quem passou a se conhecer, porque sabe que vai se transformar em animal irracional, porque bastou pensar para não voltar mais para o seu estado natural, porque o pensamento é do bicho e a imaginação. E o raciocínio é do verdadeiro estado natural. Para ver que o raciocínio tudo é e a matéria nada é. A matéria é um ser vulgar que está fora de seu verdadeiro estado natural. E na cultura racional estão todos os esclarecimentos do porquê que a matéria existe. Logo no primeiro livro está a causa do sol, a causa da lua, a causa das estrelas, a causa da água, a causa da terra, a causa dos animais irracionais, a causa dos animais racionais. Porque não há efeito sem causa, tudo que existe no mundo é, em primeiro lugar, a sua causa. E quem conhece cultura racional está fazendo tudo que pode e o que não pode para voltar ao seu estado natural. E por isso existem muitos que vivem persistentes na leitura dia e noite, noite e dia. Porque já estão aposentados e os aposentados, então se aproveitam do seu estado de aposentadoria para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Hoje todos que passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só: voltar ao seu estado natural, porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria. O sofrimento está irresistível, e com essas infinidade de desastres, com essa infinidade de doenças destruindo os pensadores, com essas infinidades de males da natureza, e de formas que a matéria está de uma forma insuportável para que todos possam viver melhor. Os males naturais da natureza são tantos que ninguém está mais aguentando a vida da matéria. A vida da matéria está insuportável de resistir. As dificuldades aumentam cada vez mais a desarmonia. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, porque a bicharada vive uns contra os outros e matando uns aos outros. A violência desafiando as autoridades, o terror desafiando as autoridades, e de forma que a matéria está de uma forma tal, impossível de todos viverem nela. Tudo é somente aparência só. Todos vivendo de aparências e aparências não são verdades. Tudo isso a causa foi a fase do pensamento ter terminado em 1935, porque não há efeito sem causa. Em 1935 terminou a fase do pensamento.
A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento causou todo esse desequilíbrio e todas essas infinidades de males da natureza. Porque tudo existe uma causa, porque não há efeito sem causa. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E a vida continua nas transformações dos pensadores para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional. E por isso quem pensa está perdido, porque não sabe de onde veio, nem sabe para onde vai, nem sabe para onde irá, que é para as classes inferiores. E no pensamento está o desequilíbrio da vida, e no raciocínio está o equilíbrio e a paz de todos. E todos raciocinando vivem em paz, porque passou a se conhecer, e pensando vivem tranquilo, vive desconfiado com tudo, vive igualmente como um moribundo que não tem paz nem sossego, e se transformando para as classes inferiores sem saber porquê, por viver desconhecido de si mesmo. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 372 do Histórico.